aceitou prontamente estar conosco nesta manhã para trazer a palavra de Deus. É um prazer, viu, pastor, estar conosco aqui nesta manhã, e entrego a você os minutos que se seguem. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, possa estar habitando em nosso coração nessa manhã. É uma felicidade muito grande estarmos na casa do Senhor. E além disso, é uma responsabilidade falarmos a respeito da palavra do Senhor. E eu compartilho com os irmãos essa responsabilidade e essa felicidade, uma vez que como igreja, como comunidade, somos representantes do Senhor diante da sociedade, né? Então, nesse momento, a minha ideia aqui, ao falar aos irmãos, talvez alguns aqui estiveram já no primeiro culto, é um desdobramento daquilo que nós falamos no primeiro culto. Vou tomar como base o que estava no primeiro culto, então quem está aqui desde o primeiro culto vai ver isso sendo desdobrado, mas também quem chegou agora vai entender um pouquinho o que nós pretendemos conversar aqui nessa manhã. Primeiro de tudo, quem sou eu e o que eu estou fazendo da minha vida? Então, fui apresentado aqui. Estou, nesses últimos anos, numa licença das atividades ministeriais como pastor. Atuei na Bahia por 11 anos, pastoreei 77 igrejas. Fiz o mestrado em teologia no IAN. Posteriormente, tomamos a decisão junto com a administração, onde eu viria fazer meu doutorado na PUC São Paulo. No entanto, acabei fazendo um novo mestrado também na PUC São Paulo, na área de Antigo Testamento, e atualmente estamos cursando o doutorado. E a partir desse semestre estaremos lecionando na PUC São Paulo também, na área de narrativas e leis do Antigo Testamento. Estamos participando da Cátedra de Cultura Judaica e do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, liderando um grupo de pesquisa na área de religião contemporânea e participando também dos estudos de judaísmo contemporâneo. E eu gostaria de fazer um acento aqui na palavra contemporâneo. Antes de entrarmos no estudo da palavra em si, eu gostaria de fazer uma pequena provocação. Provocação não no sentido de falar alguma coisa que deixe vocês irritados. Uma provocação para a gente refletir. Eu vou criar essa provocação aqui, trazer essa provocação de reflexão, baseado justamente nesse termo contemporâneo, para buscarmos uma resposta bíblica a essa questão que nós iremos abordar. É muito comum, e isso eu digo que não é uma questão da igreja adventista, às vezes a gente toma como um problema que está acontecendo na igreja adventista. Ali na PUC São Paulo eu tenho colegas padres, tenho colegas judeus, tenho colegas evangélicos em geral e até ateus. E muitos ateus estudando a Bíblia, inclusive. Mas a questão que eu queria abordar tem a ver com a contemporaneidade da religião. E dentro da igreja adventista está se discutindo, em boa parte dos bastidores ministeriais, a questão da contextualização da pregação do Evangelho e a relevância da igreja diante da sociedade e suas questões contemporâneas. E eu tenho percebido que a grande discussão tem girado em torno de que tipo de música se toca no culto, que tipo de pregação se prega, que tipo de roupa se usa para pregar e assim por diante. Existe uma tendência a uma contextualização da igreja para que a igreja se torne mais relevante, uma contextualização da pregação,
do culto, da liturgia do culto em si, para que atinja a sociedade e a igreja se torne mais atrativa. Por outro lado, existe também um pensamento que acredita que a igreja precisa permanecer fiel às suas raízes e não há necessidade de contextualização. Esse é o panorama. Eu não vou entrar aqui numa onda de querer dar um veredito favorável a A ou B. Eu quero analisar essa questão de uma perspectiva mais profunda. Então, já querendo dar aqui um spoiler das minhas conclusões, vou decepcionar aqueles que esperam que eu diga se é a música X ou música Y, ou se o instrumento X ou o instrumento Y. Não vou entrar nessa questão. Apenas fiz essa provocação para trazer a reflexão para uma coisa que eu considero muito mais importante. A contemporaneidade, isso acontece não só no adventismo, o próprio judaísmo sofre o que eles chamam de assimilação. Acredita-se hoje que o judaísmo perde mais judeus do que perdeu no próprio Holocausto. E isso são dados de dentro do judaísmo. No Holocausto, centenas de milhares de judeus eram dizimados dos campos de concentração. Mas hoje, na modernidade, na pós-modernidade, melhor dizendo, o judaísmo perde mais judeus do que naquela época. Só que não para campos de concentração, mas para um fenômeno que eles chamam de assimilação. O judeu se mistura com a sociedade em si e ele para de viver uma vida judaica, ou deixa de viver judaicamente e se torna um cidadão ocidental comum. E pensando em termos de igreja adventista, nós não usamos o termo assimilação, mas até que ponto os nossos esforços de contextualização nos levarão a continuar sendo povo remanescente? Eu gostaria de falar sobre isso na perspectiva bíblica e estabelecendo paralelos históricos. Eu convido você então a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37. É importante a gente perceber que problemas pós-modernos podem ser, na verdade, problemas antigos, com linguagem atual. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a essência da vida cristã, da vida espiritual, da vida religiosa. Porque em tempos modernos, contemporâneos, que nós vivemos, pós-modernos na verdade, a tendência mais forte da pós-modernidade é a comercialização de produtos. E inclusive a fé se tornou um produto. E antes de ler o texto, eu quero só fazer essa reflexão aqui. A fé, ela se tornou um produto que se compra, que se adquire na proporção, na medida que você acha necessário. Como você vai e compra um combo com tamanho pequeno, médio ou grande ou extra grande. É natural que quando a gente se depara com um auditório como esse, como uma igreja, se você fizer duas perguntas, as respostas sejam óbvias. E as duas perguntas são as seguintes. Pensando aqui nessa igreja, onde está a plateia e onde está o palco? Quase que naturalmente nós vamos responder que a plateia está sentada nos bancos e o palco é aqui na frente onde alguém está pregando ou está cantando. Esse é o pensamento de consumo. E você veio aqui para assistir o culto, está sentado assistindo o culto, e ainda você se julga no direito de dar nota. O culto hoje foi de 0 a 10, foi 3 ou foi 4, porque a música foi assim, o pregador falou assado.
E na perspectiva de consumismo, de consumidor da fé, você avalia se o produto é bom ou ruim. Mas a grande questão é, do que se trata essa reunião aqui, em que nós estamos presentes? O que é isso aqui que está acontecendo? Que nome se dá a essa reunião? Como? Culto. Ou seja, nós estamos desenvolvendo um culto. E quem está sendo cultuado? Quem está sendo cultuado é Deus. E quem está cultuando somos nós. Se é assim, então a perspectiva de onde está a plateia e onde está o palco, ela muda. Porque quem está assistindo o culto, na verdade, é aquele que está sendo cultuado. Então a plateia é Deus. E o palco onde acontece o show é o coração de cada um de nós. E Deus é quem tem que dizer se o culto que você está oferecendo a Ele foi bom ou ruim. Logo, quem tem que dizer se o culto foi bom ou ruim é Deus. Então, essa perspectiva, ela precisa ser apreciada, para que nós possamos entender a questão de o que nós estamos oferecendo. Se a relevância do culto que nós pretendemos oferecer tem a ver com o gosto da plateia ou do que se apresenta no palco. E aí nós temos que definir quem de fato é a plateia, se são as pessoas que sentam nos bancos ou é Deus que está sendo cultuado. Em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Comumente, esse aqui é um versículo muito conhecido, comumente, a aplicação direta desse versículo é aquela: se alguém aqui que está sentado nessa manhã estiver com sede, e sede aqui num sentido de angústia, de necessidade espiritual, vem a mim e beba, diz o Senhor Jesus. E aqui está a cura para você, aqui está o alívio do seu fardo. E isso não deixa de ser verdade. E essa é a mensagem da igreja. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra questão aqui. De onde surge essa frase? Qual é o contexto? O versículo 37 diz que no último dia, o grande dia da festa. Que festa está sendo tratada aqui? Se você olhar os versículos anteriores, do capítulo anterior inclusive, você vai ver que se trata da festa dos tabernáculos. Uma das festas mais importantes do antigo Israel. Essa festa era uma festa de vários dias, e o último dia era o dia mais importante. Também chamada de festa das tendas, faz, dentre outros motivos, faz referência ao projeto de libertação do Senhor no Êxodo. Faz memória da ação miraculosa do Senhor libertando o povo do Egito. E o projeto do Êxodo, a libertação do povo do Êxodo, através do Êxodo, é o maior paradigma temático de toda a Bíblia. Todos os profetas, todos os escritores bíblicos fazem referência ao Êxodo. E a Bíblia, inúmeras vezes, se refere ao Êxodo como memória daquilo que o Senhor fez e de como o Senhor se dispôs a salvar o ser humano. E é paradigma para a esperança da salvação futura. E então, Jesus estava nessa festa que tinha este significado. Mas vocês conhecem a história. Depois do Êxodo,
e a peregrinação pelo deserto, o povo conquistou a terra prometida. Veio uma sucessão de reis, tanto no reino do norte, em Israel, como em Judá. Porém, em função da desobediência do povo aos preceitos do Senhor, veio o exílio, primeiro babilônico, e assim por diante, uma sucessão de reinos dominando e subjugando o povo escolhido de Deus, até que nos dias de Jesus, toda aquela região da Judéia e Galiléia estava subjugada a que império? Roma. E isso aqui é muito importante. Nos dias de Jesus, em função do jugo romano, o maior problema social era a fome. Não é à toa que muitos milagres de Jesus têm a ver com a questão da alimentação. A fome e a pobreza estavam assolando a terra, fruto da corrupção dos líderes judaicos, inclusive, que eram coniventes com a exploração tributária de Roma. Se hoje nós reclamamos dos impostos que pagamos aqui no nosso país, nos dias de Jesus, o povo judeu daquela região da Galiléia e Judéia pagava mais de 60% da sua renda em impostos. A dívida, por causa de impostos, era a principal razão para a escravidão, porque o cara perdia tudo, não podia pagar e ele tinha que se dar como escravo, ele, a sua família e seus filhos. Não existia previdência social para a pessoa se aposentar, e por essa razão se multiplicavam os mendigos que tinham problemas de saúde, que hoje podem conseguir um benefício no INSS, naquela época não existia nada disso, tinha que pedir. Então nós estamos falando de um povo que está comemorando a libertação do Egito, mas agora se encontra numa opressão talvez pior ainda. Como é que essa festa pode ser motivo de alegria, se o que eles estão sentindo é aflição? Eles se reuniam para festejar, para comemorar e fazer memória de um ato libertador do Senhor, mas no momento em que eles estão ali, a nação está subjugada à corrupção. Os líderes judaicos, os arqueólogos encontraram recentemente que nas casas que eram dos líderes judaicos, prataria romana, porcelana de Roma, uma coisa que não existia na Judéia, eram presentes que recebiam dos governadores romanos para manter o povo subserviente, pacífico. E como que eles faziam isso? Dizendo que se o cara era aleijado era por causa do pecado dele, do pai dele e da mãe dele, fazendo com que a pessoa acreditasse que a miséria dele era culpa dela mesma. E isso, discurso dos próprios líderes, que deveriam estar guiando o povo. Então Jesus está falando no meio de um momento em que o povo sofre, e não é um sofrimento como o que nós estamos vivendo hoje, é um sofrimento muito pior. A sua nação não existe mais. Os seus líderes estão vendidos para os interesses, corruptamente vendidos aos interesses estrangeiros, que lhes exploram tremendamente e os fazem escravos. A lembrança do que o Senhor tinha feito milênios atrás, os libertando do Egito, era apenas um motivo de alegria formal. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui, e eu uso como referência teórica para esse paralelo que eu vou começar a estabelecer a partir de agora, a tese doutoral do primeiro doutor que fez o doutorado aqui no NASP, pastor Luiz Nunes, professor do IAN, que fala sobre as crises da igreja apostólica e as crises da igreja adventista.
e a teoria dele de que os paralelos existem. Situações daquela que os apóstolos viviam e que nós vivemos, e soluções que os apóstolos tiveram que nós teremos. Hoje, como adventistas, estamos aqui reunidos para louvar o nome do Senhor pela morte de Jesus Cristo na cruz, que nos trouxe salvação, e também para fortalecermos a nossa fé na bendita esperança da sua breve volta. E essa é a grande mensagem dessa igreja, a mensagem de salvação e de esperança. Mas eu tenho certeza que se eu pedir aqui, para que cada um relate uma angústia que tem no seu coração, passaríamos aqui uma semana lamentando. Apesar da certeza da salvação, apesar da esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo, somos oprimidos pelas amarguras e pelas angústias deste mundo. E a vida cristã, ela é marcada por isso, pelo regozijo da felicidade, pela salvação operada na cruz, mas o convívio diário com a luta, com a dor, com aquilo que nos consome e com aquilo que nos faz até duvidar da nossa própria fé. E muitos de nós, não sabendo lidar com essa dicotomia, ligamos o piloto automático espiritual. E assim Laodiceia prossegue na história. Uma igreja que tem uma mensagem relevante, que precisa falar ao mundo contemporâneo, mas que ainda está sofrendo as suas próprias dores. E Jesus levanta no meio daquela festa, no último dia, num momento especial da festa, onde aquele povo que tinha sido escolhido por Deus agora, apesar de estar festejando a libertação, encontrava-se angustiado. Talvez alguém aqui que tenha encontrado Jesus Cristo, entregado a sua vida a Ele, encontre-se em situação de angústia e de sofrimento tal qual encontrava-se aquele povo. E o Senhor Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quando tudo parece que está confuso, perdido, e quando há motivos para você duvidar e não ter esperança, o Senhor se levanta e te convida a ir a Ele e beber. Só que o versículo seguinte, o versículo 38, amplia um pouco esse discurso. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não apenas você vai matar a sua sede, como também você vai se transformar numa fonte de água a jorrar para matar a sede dos outros. E qual é o contexto dessa declaração de Jesus? Nós vamos entender no versículo seguinte. Isso ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós estamos aqui num paralelo histórico. Assim como os discípulos naquele momento confuso, letárgico da nação, estavam se preparando para a descida do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e a capacitação para a pregação do Evangelho em todo o mundo conhecido. Nós hoje, como adventistas, aguardamos um outro fenômeno paralelo que se chama chuva serôdia, que também é o derramamento do Espírito Santo e a capacitação para que essa igreja fale a todo mundo conhecido a respeito da mensagem de salvação e da breve volta do Senhor Jesus. Muito se fala em métodos de pregação do Evangelho. Que tipo de metodologia a igreja vai usar? Biblicamente, o grande pulo do gato é o Espírito Santo.
os métodos serão usados, até os mais simples. Mas o grande pulo do gato da evangelização se chama Espírito Santo, e nós temos essa compreensão a respeito do Espírito Santo descendo sobre a igreja através do que nós chamamos de chuva serôdia. E então eu volto àquela questão que eu provoquei no início. Será que a resposta para que a igreja se torne relevante e fale ao mundo pós-moderno está em questões da exterioridade, em discutirmos questões da exterioridade, ou está em resolvermos a nossa própria fé, questões da nossa própria fé na nossa intimidade? Homens incultos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho a todo mundo. Homens que surgiram de uma nação que estava destroçada, de uma nação que vivia oprimida pela injustiça social. Homens que se dedicaram ao Senhor e creram em Jesus. E o desafio, na minha perspectiva, e é a minha proposta nessa manhã, o desafio da igreja adventista hoje é crer em Jesus. E você já deve ter ouvido por aí o discurso: eu creio em Jesus do meu jeito, eu nem preciso muito ir na igreja, porque eu vejo a TV Novo Tempo e eu vou crendo, cada um tem um jeito de crer. Isso não é uma questão pós-moderna. Quando você vai estudar o judaísmo no tempo de Jesus, nós não podemos nem usar na palavra singular, existiam judaísmos. Existiam muitas formas de crer, e por isso mesmo Jesus diz assim no seu discurso: quem crer em mim, como diz a Escritura. Pode existir muitas formas de crença, mas existe a que eu estou me referindo, e essa é como diz a Escritura. E quando Jesus, naquele momento temporal, fala em Escritura, ele está se referindo ao quê? A Escritura de Cristo. É o Antigo Testamento. E então nessa manhã eu vou selecionar aqui três passagens do Antigo Testamento que vão nos ajudar a construir essa perspectiva do que significa realmente crer em Jesus, como diz a Escritura. E eu considero que essa aqui é a grande questão para que a igreja, tanto coletivamente como individualmente, cada um de nós, encontremos em nosso íntimo a resposta para as questões que estamos tentando discutir exteriormente. O primeiro texto está em Oséias capítulo 6, versículo 3. O segundo texto está em Josué capítulo 24, 15. E o terceiro texto está em Jeremias 29, 13. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Em cada um desses 3 versículos eu gostaria de destacar um verbo. Qual é o verbo mais importante deste versículo? Conhecer. Crer em Jesus, como diz a Escritura, implica em conhecer ao Senhor. E não somente conhecer no sentido de encontrar e saber quem é. A expressão lá em hebraico, que é traduzida aqui como conhecer e prosseguir em conhecer, tem uma camada de significado muito mais profundo do que nós possamos, de uma maneira rápida, imaginar. No pensamento judaico, e também no pensamento cristão, conhecer e prosseguir em conhecer implica
em experiência. E essa experiência se dá através de contato, de comunhão pessoal. E tanto no judaísmo como no cristianismo isso se dá através da experiência de estudar a palavra de Deus. Mas não estudar apenas intelectualmente, como se faz na academia, de saber, de ter conhecimento, mas de ser transformado, de companheirismo, de acesso íntimo ao conhecimento. Na linguagem de Santo Agostinho, isso ele fala sobre exterioridade e interioridade. As palavras de um professor, de um pregador, do sermão que você ouve na televisão, na TV Novo Tempo, as letras de uma música, a letra de uma música, são apontamentos externos. Isso não é consagração ainda. Isso ainda não é conhecer a Deus. Estar sentado aqui ouvindo o sermão ainda não é estar acessando o conhecimento, é estar tendo informação. Mas tudo que está sendo comunicado, eu como pregador, eu tenho um limite aqui, eu estou falando, mas existe uma barreira que eu não transponho com minhas palavras. Porque as palavras do pregador, as palavras do cantor, elas são apenas sinais que apontam. E elas são sinais externos. Por que eu digo externos? Você está aí me ouvindo. Eu estou falando dentro de você ou fora de você? Eu estou falando a partir de fora. Mas a voz do Espírito Santo que agora se comunica com você enquanto ouve a minha provocação, ou o sinal, ou o apontamento que eu estou fazendo, essa voz está falando dentro de você. E o encontro com Deus é dentro de você. Faz parte de uma experiência interior. E é isso que nós estamos perdendo de vista na religião moderna, na religião de consumo. Porque a pessoa, ela acha que já sabe qual é o problema e ela acha qual é o produto para resolver aquele problema. E ela vem na igreja para adquirir aquele produto e ela administra a dose daquele produto e volta para casa. E aí a igreja entra numa letargia, nós entramos numa vida espiritual letárgica, porque ela é controlada exteriormente por um remédio, por uma pílula. E não temos a experiência de conhecer a Deus profundamente. Quando Jesus diz assim, que quem tem sede vem a mim e beba, e para que você se torne de fato uma fonte, você tem que ter essa fonte de onde? Dentro de você, não é no exterior. Com base nisso, toda essa discussão sobre as questões periféricas perde o sentido. A coisa mais importante que deveríamos estar discutindo é a nossa condição espiritual. E essa condição espiritual, veja, não é uma perspectiva mística, mágica. Ela tem a ver com a nossa vida prática, como veremos aqui no próximo versículo, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando Josué diz essas palavras, ele já está idoso, próximo da sua morte. 2 ou 3 semanas depois de ter dito isso, ele morreu. Ele tinha liderado a campanha do povo conquistar a terra. Então o povo já tinha conquistado a terra, já tinham dividido as posses, e as famílias já estavam vivendo, plantando e colhendo, depois de uma longa peregrinação pelo deserto. Só que aí existia um projeto de Deus para aquela nação. Aquela nação deveria ser luz para o mundo. Mas o que estava acontecendo? O que Josué percebeu que estava acontecendo? Ao invés deles serem luz para o mundo, eles estavam se prostituindo com a luz do mundo. E aí Josué convoca os líderes da nação inteira e faz esse discurso. E esse discurso tem a ver com a nossa vida hoje. E ele fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o verbo destaque desse texto?
O primeiro texto era conhecer. Agora é, antes de servir, tem uma coisa mais importante: escolher. Ninguém escolhe por você. Em questões espirituais, ninguém escolhe por você. Ninguém decide por você. As decisões que as pessoas fazem por você são decisões da exterioridade. São decisões exteriores. Mas você precisa descer até onde as coisas acontecem. As coisas espirituais acontecem na sua vida, não na periferia da exterioridade. As coisas acontecem dentro do seu íntimo. E lá dentro do seu íntimo, ninguém decide nada por você, a não ser você mesmo. Alguém até pode dizer o que você deve ou não deve fazer, o que você deve ou não deve ouvir. Mas essas são questões exteriores ainda. Lá no íntimo, você precisa tomar uma decisão de fidelidade. Josué está falando: vocês servem um pouco a Deus, vocês servem um pouco ao mundo, vocês estão indecisos, ora vocês têm um comportamento, ora vocês têm outro comportamento. O que na verdade vocês precisam fazer é tomar uma decisão. E preste atenção no discurso de Josué. Josué podia ter feito o seguinte: abandonem os deuses e sirvam a Deus. Mas por que Josué não fala isso? Ele, como líder, ele não tinha a autoridade e não estava no momento certo dele falar para eles o que eles deveriam fazer? Abandonem os deuses e sirvam a Deus. Mas Josué disse: não. Vocês têm que fazer essa decisão. Ou vocês servem os deuses, ou vocês servem a Deus. Mas quem tem que decidir isso é quem? Vocês. Mas o que ele disse? Eu e minha casa já tomamos a nossa decisão. Porque em última instância essa decisão ela é totalmente pessoal. É totalmente pessoal. E o que acontece muitas vezes na religião contemporânea? As pessoas seguem a onda das decisões que os outros lhe mandam. E ninguém reflete verdadeiramente sobre a sua vida espiritual. Então, individualmente, para que coletivamente possamos ter relevância, precisamos estar resolvidos espiritualmente. Precisamos estar resolvidos espiritualmente, com as nossas questões resolvidas. Senão não importa o que façamos ou deixemos de fazer como comunidade, e ainda correndo o risco, se formos querer contextualizar demais, até de nem sabermos quem somos. O que a igreja precisa é o que cada um de nós precisa individualmente, de decisões. Só que são decisões que não são fáceis. E não há garantia também de que você tomou a decisão, vai continuar firme com essa decisão. A vida espiritual ela tem seus altos e baixos. Por isso, convido a vocês a lermos o terceiro verbo, que lá se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me abaixareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Jesus naquela festa se levanta e diz: se alguém tem sede, ele tinha certeza que todo mundo ali tinha sede. Venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, quem me conhecer, quem tomar a sua decisão ao meu lado, e quem me buscar de todo o coração, aí sim do seu interior fluirão rios de água viva. Conhecer um Deus que anda com o seu povo, um Deus que se compadece do seu povo, um Deus que tem misericórdia do seu povo. E aqui eu vou partir para as minhas considerações finais. Irmãos, se essa igreja precisa ser relevante à sociedade contemporânea, não é
se preocupando com que roupa ela veste diante da sociedade. Como na parábola das bodas, que os convidados não foram para a festa porque lá na festa só tinha roupa igual para todo mundo. Não é tanto como nos apresentamos exteriormente, mas como vivemos interiormente. Eu vou só colocar uma questão aqui como reflexão que ilustra o que eu estou querendo dizer. Quando você jejua, decide fazer um jejum, qual é o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é consagração, não é? E aí existem os desdobramentos. Estou me consagrando para quê? Estou me consagrando para isso, ou para aquilo, ou para aquele outro. Mas é consagração. Se a comida que você deixou de comer no dia que você estava jejuando não foi dada para quem tinha fome, e você guardou para comê-la depois que o jejum acabou, esse jejum não tem sentido. Porque aí você vai encher a barriga para comer tudo que você não comeu, e aquela comida que você deveria ter dado para alguém, você guardou para si mesmo. Biblicamente, o jejum aceitável ao Senhor é aquele que é permeado de misericórdia. E aqui é onde eu quero tocar um ponto da igreja, com essa pequena ilustração do jejum. Pensamos muito em consagração, pensamos muito em coisas exteriores que demonstram mais santidade ou menos santidade, mais relevância ou menos relevância, mas a grande relevância será mostrada pelo comportamento convertido dos cristãos. E o comportamento convertido dos cristãos se traduz num comportamento de misericórdia, de matar a sede. Assim como naquela sociedade a opressão social era tremenda e existia um número inimaginável de pessoas vulneráveis, passando fome, passando necessidades, a sociedade de hoje também tem. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos para ver como viviam os convertidos, diz que entre os convertidos eles dividiam tudo o que tinham, e não existia quem passasse fome entre os convertidos. Irmãos, eu não sei como alguém pode ouvir uma coisa dessa e não se envergonhar. E eu vou repetir aqui para quem não entendeu direito o que eu estou querendo dizer. Entre os cristãos convertidos no livro de Atos dos Apóstolos, não existiam necessitados, está escrito na Bíblia. E isso é um escândalo para nós. Isso é um escândalo para a igreja adventista, que é o remanescente, que detém a mensagem da pregação do Evangelho e da esperança da volta do Senhor Jesus. O que adianta essa mensagem? O que adianta uma pregação bonita? O que adianta tudo o que estamos fazendo se entre nós tem alguém necessitado passando fome? Deus não aceita um culto onde tem alguém com fome. Existem leis no antigo Israel que tinham o objetivo de precaver o povo a respeito disso. E existem muitos momentos em que Deus condena o povo. E ele diz: eu não quero mais sacrifícios, eu não quero mais holocaustos, enquanto que o direito da viúva, o direito do órfão, e o pobre e o estrangeiro estiver passando necessidade. Sabe por quê? Como diz o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A verdadeira consagração transforma a nossa vida. E essa transformação não é vista no tipo de roupa que passamos a usar ou no tipo de música que passamos a cantar. Essa consagração é vista na forma como nos comportamos diante da miséria e do sofrimento do irmão ao nosso lado. E o meu apelo, o meu desafio final nessa manhã aqui para a igreja, a reflexão que eu gostaria de colocar,
é que precisamos resolver a nossa vida espiritual intimamente. E o resultado disso se refletirá no nosso comportamento diante do nosso irmão. O professor Luiz Nunes sempre falava que nós temos comunhão com Deus na relação que temos com os nossos irmãos. Em 1 João, no capítulo 1, o evangelista diz que se amarmos uns aos outros, aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que está faltando na igreja, principalmente nessas questões de discussão, de polarização de ideias, é o amor de Cristo. E o amor de Cristo, irmãos, não é comprado numa prateleira como uma pílula, como um produto que você vai administrar. O amor de Deus se desenvolve no íntimo de cada um de nós, quando passamos a crer em Jesus, como diz a Escritura. Quando eu falo que conhecer a Deus e estudar a palavra, não é você ficar só lendo. Estou lendo muito a Bíblia agora, estou lendo muito por profecia. Tem muita gente lendo muito e sabe muito o que está escrito lá, mas não está tendo experiência com Deus. E é a experiência de Deus que está fazendo falta na igreja. É a experiência de Deus que faz falta na minha vida. É a falta de experiência de Deus na minha vida que me deixa perplexo. E é a falta de experiência com Deus que me faz sucumbir e duvidar da minha fé. E aí Jesus Cristo diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se nessa manhã alguém está perplexo, alguém está angustiado, o remédio é Jesus Cristo. E assim como ele se propôs como solução para os problemas daquela sociedade, daquele grupo de crentes, da igreja que iniciou a pregação do Evangelho em todo o mundo, Jesus se apresenta ainda hoje como solução para os problemas. Não em ideias mirabolantes e nem em disputas, e nem em ter razão ou deixar de ter razão. O que nós precisamos é de Cristo, e o que nós precisamos é oferecer a Cristo o nosso coração. Não temos nada que Cristo queira a não ser o nosso coração pecador do jeito que é. E é isso que eu desafio a cada um de nós a fazer nesse momento. Nós vamos cantar o hino 392. Eu creio que a letra desse hino é uma oração. É uma oração cantada que eu gostaria de convidá-los a cantarmos juntos.